Que tal enxergarmos as situações como Deus enxerga? Imagina se pudéssemos colocar algo em nossos olhos e pudéssemos ver como Deus vê. Porque em situações de, por exemplo, de guerras, quem está no monte enxerga melhor ou tem uma visão privilegiada melhor do que quem está no vale? É isso que nós vamos aprender mais no Boletim da Fé de hoje. Você pode estar se perguntando, por que eu estou de óculos escuros? É justamente para chamar a sua atenção de que nós podemos ter uma outra forma de ver as situações. Assim como Deus vê. Diversas situações passamos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, mas quanto maior for a nossa maturidade, melhor podemos enxergar todo o plano, o que está acontecendo. Se separarmos um trecho de cada situação, de cada conversa, podemos interpretar de uma maneira errada. E Deus, Ele quer nos conduzir a um caminho de maturidade, um caminho de inteligência emocional, podemos dizer assim, para que nós não venhamos a nos desesperar, ficar desesperançosos com cada situação ou com cada adversidade que apresenta em nossas vidas. Por quê? Porque o caminhar do justo é uma vida de fé. A Bíblia diz que o justo deve viver pela fé. Então lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, diz assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos, ou seja, vivemos por fé, não pelo que estamos enxergando com os olhos naturais. Nós devemos levar em consideração que a palavra de Deus ela é mais real do que aquilo que nós estamos tocando, sentindo, percebendo com os nossos 5 sentidos. Por quê? Porque o natural ele veio a existir por causa do espiritual. Algo que foi gerado no reino do Espírito trouxe manifestação de algo que está aqui no natural. Então, primeiro é gerado no reino do Espírito, depois acontece no reino natural. Por isso que nós devemos colocar os nossos óculos da fé, para enxergar como Deus vê. Lá em Marcos 11, 22 diz, tende a fé em Deus ou tende a fé do tipo de Deus. A nossa fé deve ser a fé como Deus enxerga. Como é que Deus enxerga? Deus primeiro vê e depois manifesta. Primeiro nós devemos gerar por dentro algo e depois algo ser manifesto. Existem tantas promessas na Bíblia, tantas bênçãos direcionadas para nós, que nós devemos tomar posse dela. Não, algumas vai ser, por exemplo, nós irmos estar com Deus lá nos céus. Jesus Cristo vai vir resgatar a sua igreja, trazer a sua igreja. Isso vai acontecer, mas existem coisas que já aconteceram e devemos ver como Deus vê. Por exemplo, Isaías capítulo 53, ele diz no verso, Isaías 53, a partir do verso 4. Eu vou ler para vocês na nova versão internacional. Diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigados por Deus atingido e aflito. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados ou fomos sarados. Isso é algo que já aconteceu, não é que vai acontecer. Nós já fomos curados, já fomos sarados. Mas você pode dizer, mas pastor Ricardo, eu estou sentindo no meu corpo uma doença, estou sentindo uma dor. E como é que você pode dizer que eu estou sarado se eu estou doente? Existem 2 realidades, a realidade natural e a espiritual. No reino do Espírito já aconteceu, você já foi sarado. Isso já foi realizado na sua vida. O que é que falta acontecer? Manifestar no natural. E para isso nós usamos o poder da fé. O poder da fé vai trazer à existência aquilo que não existe. Em Hebreus 11:1 diz, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, se você está com algum sintoma no seu corpo, está com dores, você deve enxergar como Deus enxerga. Você deve colocar justamente o óculos da fé. Quando você tira o óculos da fé, você vai enxergar dor, você vai enxergar doença. Então, quando você estiver numa situação que no natural você enxerga dessa forma, você coloca os óculos da fé. O que é que os óculos da fé diz? Você já foi sarado, você já foi curado. Isso já lhe pertence. Você não vai orar por algo que você já tem. Você vai chamar à existência isso que já lhe pertence. Você não pode dizer, Senhor, me cura. Imagina Deus lá do céu dizendo, eu já lhe curei. Então,
quando nós temos esse entendimento do que nós já temos, quando colocamos o óculos da fé, quando nós colocamos a nossa forma de viver como um justo, o justo vive pela fé. E como é que a fé vem? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, toda vez que nós aprendemos a palavra de Deus, quanto mais lemos, quanto mais ouvimos a palavra de Deus, mais fé aumenta em nosso coração e vamos poder falar o que diz a palavra de Deus. Eu vou lhe dar alguns exemplos. Por exemplo, como eu citei, numa guerra, o local mais privilegiado é o local onde está no alto, no monte, porque tem uma visão melhor do todo do que as pessoas que estão no vale. Por isso que Deus faz uma referência, né, que vai colocar em alto refúgio. E quando estou passando por uma situação difícil, estou passando pelo vale. Então, porque uma situação, quando estamos por baixo, não enxergamos bem. Devemos nos elevar assim em Deus e saber como Deus enxerga cada situação. Tem situações na Bíblia que, se pegarmos isoladamente, podemos ficar até escandalizados ou não entender tais ações, mas quando entendemos o todo, o completo, nós vemos que Deus sempre está correto, que toda atitude divina está recheada e carregada de amor. Tem uma passagem na Bíblia, está lá em Êxodo 13, no verso 17, diz assim: tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Então imagina, se você estivesse lá, junto com o povo de Israel, peregrinando no deserto, e você está lá com seu GPS, com seu smartphone, dizendo, olha, esse caminho aqui é mais curto. Por que Deus está nos enviando por um caminho mais longo? Aqui no meu GPS está dizendo que eu sigo por esse atalho, e esse atalho eu vou chegar no meu destino mais rapidamente. Porque Deus está mandando ele para outro caminho. Deus está errado. Não, Deus não está errado. Porque Deus fez isso com o povo de Israel, por quê? Porque se ele levasse pelo caminho mais curto, o caminho mais rápido, eles iam cruzar com os filisteus, eles iam passar pela terra dos filisteus, iam encontrar uma situação que ia ter confrontos, e esses confrontos ia ter guerra, e o povo não estava preparado para a guerra, e por causa da guerra eles iam ficar com medos, iam desistir da terra prometida, iam voltar para o Egito. E tudo que Deus tinha planejado para eles, tudo que Deus tinha preparado para eles, eles não iam poder usufruir. Então o que Deus fez, os conduziu para ir para o deserto, para que pelo deserto eles pudessem amadurecer, pudessem criar corpo, criar uma estrutura interna para quando eles se deparassem com uma guerra, que ia se deparar com guerras no caminho, eles não iam desistir do que Deus tinha proposto para eles. Tem uma outra passagem na Bíblia também, está lá em Êxodo 23, no verso 20 diz assim: eis que envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. No verso 22 diz assim: mas se diligentemente lhes ouvirdes a voz e fizerdes tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Então, quando estamos com Deus, Deus vai fazer com que nós venhamos a andar vitoriosos. Então, Deus não vai estar nos guiando para uma situação que vai nos trazer dano, que vai nos destruir. Na verdade, Deus vai estar conosco e vai nos conduzir a caminhos de vitória. Se aparentemente pode surgir um inimigo, surgir uma situação que se levante, sei lá, uma dívida, uma doença, algo, não fica achando que é Deus mandando isso para você, que isso é a vontade de Deus. Vai aparecer situações difíceis, porque a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, a Bíblia fala, Jesus falando dele mesmo, que ele venceu o mundo. Então, se estamos em Deus, se estamos em Cristo, nós vamos vencer tudo. Então, as situações difíceis vão vir, mas Deus vai estar conosco. Isso eu estou falando do Antigo Testamento, Deus fazendo uma aliança com o povo, que fez uma aliança com o povo de Israel e está prometendo a eles para eles não ficarem desanimados, eles ficarem convictos, terem essa esperança que o caminho que eles seguirem, Deus vai os conduzir em vitória. Mas para isso é necessário ficar atento às Escrituras, é necessário cumprir o que Deus fala. Porque se Deus lhe dá uma instrução e você não obedece à instrução divina e você falha, a culpa não é de Deus, a culpa é de quem desobedeceu. Assim você, como um pai, você dá instrução aos seus filhos para pegarem um caminho ou fazerem uma atividade e eles errarem, eles não podem colocar culpa em você que é pai. Você deu uma instrução correta, eles que executaram de uma maneira errada. Então,
quando vemos uma situação, eu estou doente, mas a Bíblia diz que eu não estou doente, que eu sou sarado, então alguma coisa está errado. Eu vou te dizer, o errado não é Deus. Então devemos procurar o que é que nós podemos fazer. E às vezes é um ato muito simples. Como Deus enxerga essa situação? Coloca os olhos da fé. Tem uma visão como Deus vê. Vamos continuar aqui a leitura que estávamos fazendo lá em Êxodo 23. Olha o que a Bíblia diz no verso 29. Ele diz que vai acabar com os inimigos de Israel. E no verso 29 diz assim, olha, eu não os lançarei diante de ti, não lançarei os inimigos, não vai fazer com que acabe os inimigos diante deles num só ano. Por quê? Para que a terra não se torne em desolação e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Pouco a pouco as lançarei diante de ti. Pouco a pouco. Pouco a pouco. Às vezes nós queremos algo de imediato que se acabe em nossa vida, mas Deus sabe muitas vezes que se algo vier tão rápido para nós e nós não tivermos essa estrutura, pode gerar um dano. Então, o vir devagar não quer dizer que é algo ruim para nossas vidas. Muitas vezes o vir devagar é algo que está gerando uma maturidade em nós, está gerando um crescimento em nós para termos estrutura para administrar o crescimento e o aumento. Pouco a pouco os lançarei diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. Então vemos em um versículo aqui, uma das decisões de Deus de fazer com que o povo de Israel não sofra. Como? Em vez de dar tudo a eles de uma vez só, ele quis dar pouco a pouco as terras. Por quê? Estava querendo que o povo se multiplicasse, o povo aumentasse. Então, o povo aumentando, eles iam ficar fortes, eles iam poder possuir a terra. Imagina eles com a terra grande e começar a vir problemas desnecessários. Então, às vezes, quando não está na sua mão, está na mão de outra pessoa, é porque ela está preservando algo para você. Então, estava essa terra na mão dos inimigos, eles estavam cuidando dessa terra, para quando chegar o momento, passar para as mãos do povo de Israel. Então não fica desanimado quando as coisas não estão acontecendo do teu jeito. É claro que muitas vezes, por causa de falhas nossas, não é Deus que está fazendo algo para que isso aconteça ou impeça de vir para nós. Por isso nós devemos ter esse discernimento, de fazer aquilo que Deus nos mandou fazer, de obedecer os princípios da palavra de Deus. Porque muitas coisas são perdidas em nossas vidas, não é Deus que está nos tirando. Quantas pessoas têm colocado a culpa em Deus de coisas que saíram ou fugiram da nossa vida? Minha esposa me abandonou, meu marido me abandonou, e acha que foi Deus que tirou isso da sua vida. Não, muitas vezes é por causa de falta de conhecimento, de maturidade, de sabedoria no casamento, você acaba destruindo o seu lar. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com suas próprias mãos. Então a Bíblia diz que é necessário ter sabedoria para você construir algo. E quando algo desmorona, você colocar a culpa em Deus, não. Comecem a também fazer uma autoanálise para saber o que é que precisou de sabedoria. Nós devemos aumentar a sabedoria para podermos conseguir ver outras óticas. Um outro exemplo prático, até de forma natural, quando você está trabalhando numa empresa, vamos supor, os operários eles querem um benefício, querem que a empresa realize algo por eles. Mas o gestor da empresa, o diretor da empresa, ele não enxerga somente os operários, ele interpreta. Se esta ação que os operários estão pedindo, ela vai impactar com os operários positivamente? Sim. Mas vai gerar alguma sequela, algum dano para outro departamento? Vai trazer algum prejuízo para outra área? Porque os operários só estão vendo o departamento deles, o setor dele, mas o diretor vê o todo. Parece um absurdo, mas tem pessoas que chegaram e disseram, deveria ser gratuito as passagens de ônibus. Sim, seria algo muito bom o usuário, ele usufruir de um ônibus, transporte coletivo gratuitamente. Mas e para o motorista de ônibus? Da onde viria o salário dele? Porque ele não vai dirigir de graça. Então, muitas vezes a pessoa acha que uma atitude que um gestor, uma administração deve tomar para benefício dela, ela não enxerga um outro contexto. Porque se é necessário ser gratuito, esse dinheiro tem que sair de algum local. E se sair desse local, o que é que vai trazer? Vai trazer um dano? Será que dá para gerir dessa forma? Então, quando nós temos uma ótica diferente, nós podemos fazer uma administração diferente. Então, vamos administrar a nossa vida de uma maneira com mais sabedoria, enxergando como Deus enxerga. E para enxergar como Deus enxerga, é só conhecer
conhecer a palavra dele. Porque quando nós conhecemos as Escrituras, sabemos a vontade de Deus. Eu vou trazer mais alguns versículos aqui para você. A Bíblia diz assim. 1 João capítulo 5, no verso 14, diz: E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se pedirmos alguma coisa a Deus, segundo a vontade dele, ele nos ouve. Então, como é que nós devemos saber a vontade de Deus? Lendo a palavra dele, aprendendo mais sobre a palavra de Deus. Então, quando nós sabemos o que a palavra quer ao nosso respeito, diz ao nosso respeito, nós podemos fazer as nossas orações e essa oração ser eficaz. Mas como é que nossa oração pode ser eficaz se nós não temos certeza do que Deus quer para nós? Porque a fé é a certeza daquilo que eu estou esperando. Então, para a tua fé funcionar, tem que eliminar a dúvida. E para a dúvida sair, entra o conhecimento. Então, se você adquire, por exemplo, um smartphone, um celular, você vai na loja antes de comprar, você vai perguntar ao vendedor: olha, vendedor, esse celular, esse smartphone, ele tem lanterna? E o vendedor vai dizer: eu não sei, eu não tenho certeza. Mas como é que vem a certeza do vendedor? Quando ele pega o manual, quando ele tem experiência naquilo, e ele, por causa do conhecimento, ele vai dizer: sim, eu adquiri o conhecimento porque eu li, tem lanterna, ele tem despertador, ele tem, começa a dizer o que tem. Então todas as dúvidas vão embora, porque ele leu aquilo que estava escrito a respeito do produto. Então nós temos um manual de instrução, que é a Bíblia. Nós temos algo que Deus nos colocou para funcionarmos bem. Então, quando nós lemos em nosso livro da vida, a Bíblia, a palavra de Deus, nós vamos saber como vamos funcionar bem. Vamos saber qual é a vontade de Deus. E quando nós sabemos a vontade de Deus, a nossa oração ela se torna eficaz. Continuando no verso 15, diz assim: E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe temos pedidos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, o primeiro passo é descobrir na palavra de Deus a vontade de Deus a respeito da situação. Se, por exemplo, você está endividado, você está com alguma dor, você está querendo uma salvação de um ente familiar seu, onde é que você encontra nas Escrituras isso? Porque se a minha oração é de: Senhor, se você quiser que fulaninho seja salvo, Senhor, salva ele. Como podemos fazer uma oração dessa, perguntando a Deus se Ele quer que alguém seja salvo? Claro que Deus quer, porque a Bíblia diz que Deus quer que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então, sabendo a vontade de Deus, não vamos perguntar a Deus se Ele quer, porque Ele já falou em sua palavra. Da mesma forma, Jesus Cristo ele veio aqui para libertar os oprimidos pelo diabo. Veio para trazer vida e vida em abundância. Então, quando você pergunta: Deus, você quer que eu tenha vida em abundância? Você quer que eu tenha sobrando em minha vida? Imagina, Deus se apresentou ao seu povo dizendo: eu sou o Deus mais do que suficiente. Eu sou o El Shaddai. Deus ele tem poder suficiente para lhe dar mais além daquilo que você está pedindo, pensando ou imaginando. Deus é galardoador, Ele é presenteador daqueles que o buscam. Então, quando estamos sabendo quem Deus é, qual é a capacidade de Deus e a vontade de Deus para a nossa vida, nós não vamos questionar Ele e perguntar o óbvio. Como é que nós chegamos a esse conhecimento? Lendo as Escrituras, encontrando aquilo que estamos precisando. A Bíblia diz que Deus quer que nós venhamos ser surpreendidos em tudo. Lá em Salmo 23 diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, como é que um pastor ele tem desejo de deixar as suas ovelhas sentirem fome, sede, frio, viver em doença? Então, quando nós compreendemos que Deus ele é o bom pastor através de Jesus Cristo, nós não vamos ficar na dúvida se Deus nos quer bem. Então, toda a situação que ocorre na palavra de Deus, toda a situação que ocorre em nossas vidas, elas têm que estar alinhadas com o caráter de Deus. Então Deus ele não mata, Deus ele não fere. Você pode ver nas Escrituras: ah, mas eu vi isso na Bíblia. Leia o Novo Testamento, leia o que Jesus fez, porque você vai ter uma ótica mais clara de Deus. A Bíblia diz em Hebreus que Jesus ele é a expressão exata de Deus. Então Jesus ele não veio aqui matar, ele não veio roubar, ele não veio destruir, ele veio para que você tenha vida e tenha em abundância. Então toda vez que nós enxergamos de uma maneira diferente, nós vamos alcançar. Existe uma definição que muitas pessoas usam sobre visão, né?
quando você tem uma visão de algo, você alcança. Tem uma frase de um homem de Deus que diz assim: onde teus olhos chegarem, os teus pés alcançarão. Deus, ele trabalha com visão. Ele quer que nós venhamos a enxergar aquilo que Ele deseja para nós. Quando Ele fala sobre honrarmos ao Senhor com os nossos bens, com as primícias de nossa renda, está lá em Provérbios capítulo 3. Ele não diz só para honrarmos, mas o que é que Ele diz? Se fizermos isso, o que é que vai acontecer? Se encherão fartamente de vinho os teus lagares, os teus celeiros vão estar cheios, vão estar transbordantes. Deus, Ele usa formas tão exageradas, podemos dizer assim, por causa da natureza dele de mais do que suficiente. Então, quando nós sabemos que Deus, ele vai dar além do que nós pedimos, pensamos, imaginando, Deus dá muito mais do que nossa capacidade mental pode raciocinar ou calcular. E quando Deus fala, olha, quando você der, você vai ter. Você vai ter em abundância. Porque Deus fala antes? Ele não podia fazer uma surpresa? Ele dizendo, olha, vou esperar, irmãozinho fulano dá, honrar a mim com seus bens, com seus dízimos e suas ofertas, por exemplo, e ele vai ver o que eu vou fazer com ele. Não, Deus já anuncia antes o que vai acontecer. Por quê? Porque Ele quer que você veja o que vai acontecer. Ele quer que você visualize, que você tenha uma visão. Tem uma passagem na Bíblia que está lá em Provérbios 29:18, diz assim: não havendo profecia ou não havendo visão, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, este é feliz. Essa palavra profecia também quer dizer visão, quer dizer revelação divina, quer dizer a forma que Deus vê. Então Deus vê as situações porque para Ele, passado, presente e futuro, já aconteceu, Ele já sabe tudo. Ele já sabe o que está no futuro, Ele sabe o que está no passado, Ele sabe o que está no presente. Então, quando nós enxergamos como Deus enxerga, nós podemos andar com esperança, com expectativa, com alegria, porque se Deus nos manda por um caminho, que a princípio podemos acreditar que seja um caminho difícil, um caminho ruim, Deus sabe que lá adiante é um caminho mais proveitoso. As mulheres, elas quando têm a criança, o bebê, elas têm 9 meses, geralmente, de dores, de restrições, de enjoos, de limitações, de sofrimento para dar luz a algo maravilhoso. E se após acontecer o parto, a mulher com a criança no colo, no seu seio, e já perguntarem a ela, valeu a pena você passar por esse processo de 9 meses para ter essa criança? Ela acabou de receber a criança nos braços, ela vai dizer, valeu muito a pena. Então, muitas vezes podemos acreditar que uma dor que estamos passando, uma situação difícil, uma restrição, um aperto, ele vai nos consumir, vai nos dar algo ruim. Não, queridos. Pode ser que isso seja uma consequência realmente do erro de alguém, é só você consertar o erro, que essa consequência ela vai sair da tua vida, porque a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Então, se você não anda em pecado, você não peca, você não vai colher a morte. Não só física, mas espiritual, mas morte de sonhos, de planos, de relacionamentos, sei lá, de tantas coisas que foram construídas por causa de erros, de pecados. Então, tirando essa parte do pecado e você está passando por uma situação restritiva, lembre-se, você tem a legalidade dada por Deus de receber o dobro, de dupla honra, porque a Bíblia diz que no lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Então, se está havendo uma vergonha, uma situação que lhe confronta, gera expectativa, enxerga com a ótica de Deus, não enxerga como uma perda. Ah, sofri, aconteceu algo, aconteceu, não tem mais o que fazer. Por que se chatear? Por que ficar deprimido? Tudo bem, nós temos emoções, vamos passar por situações difíceis, quando a situação aperta, a gente perde algo, porque nós temos emoções, vamos ficar tristes, mas o que é que nós devemos fazer? Pegar essa pedra que está querendo ficar em cima de nossa cabeça, querendo nos afundar, querendo fazer nos curvar, ficar de cabeça baixa, pegarmos essa pedra, colocarmos debaixo dos nossos pés e usar ela como um degrau, para ficarmos mais altos, ficarmos mais elevados, ficarmos mais maduros. Não, devemos ter uma ótica tão otimista, queridos, que quando uma situação ruim vier sobre nossa vida, não devemos agradecer pela situação difícil. Ah, obrigado, Senhor, porque eu perdi a mão. Ah, porque eu perdi isso. Não, você não deve agradecer pela perda, você deve agradecer pelas outras coisas que você tem. Você pode ter sofrido uma perda inicial, mas o que é que você ganhou com essa perda? Eu vou te dar um exemplo. Teve certa vez uma empresária veio se aconselhar conosco e ela falou comigo, pastor Ricardo, eu estou muito chateada porque eu fechei um negócio
com um cliente e antes de fechar o negócio ele estava com urgência, apressado, querendo que esse produto eu entregasse de uma maneira mais rápida, e era uma sexta-feira. Eu disse a ele que não podia, mas ele insistiu tanto que eu fechei com ele e ele fez um depósito no caixa eletrônico e me mandou o comprovante pelo telefone, e eu olhei lá o comprovante, o depósito na minha conta, e preparei esse produto e entreguei a ele na própria sexta-feira. Passou o sábado, o domingo, quando chegou na segunda-feira, veio a resposta no extrato bancário, envelope vazio. Então aquela pessoa a enganou, dizendo que fez o depósito, mas colocou um envelope em branco. E ela ligou segunda-feira para essa pessoa, conseguiu contato com ela, e ela disse, não, eu coloquei o dinheiro, veja lá com o banco. Ou seja, ela ficou ainda mais revoltada com a cara de pau dessa pessoa, dizendo que ela colocou o dinheiro, e em resumo da história, nem ela devolveu, porque o produto ia com peças, né, e essas peças deveriam ser devolvidas, ela não devolveu, consumiu o produto, não devolveu as peças, roubou duplamente essa pessoa, e ela muito chateada com essa situação, veio falar comigo, e eu comecei a rir dela, e ri com todo o respeito, e eu perguntei a ela, quanto te custou isso? Aí ela falou um valor, o valor era baixo, eu acho que era abaixo de R$100, 80 e poucos reais, eu não lembro. Mas o que mais feria ela era o sentimento que ela teve de injustiça, de ser enganada. E eu disse para ela, irmã, tudo bem, a perda aconteceu, você pode até não reaver, mas o que é que você ganhou com isso? Você acabou de ganhar um curso de você conseguir ter vergadura moral ou um posicionamento de dizer não a situações que podem gerar um transtorno desse. Imagina se ela comprometesse, fechasse um serviço, sei lá, de 10 mil reais, de 20 mil reais, ela vendesse o carro dela para fazer um serviço para alguém, um estelionatário, e ele dá o golpe nessa pessoa, porque ela acreditou naquela pessoa que ela ia ser honesta. Porque nós, como cristãos, nós somos tendenciosos a acreditar o bem das pessoas. Porque nós não vivemos em maldade, em malignidade. Então, muitas vezes, tem pessoas malignas que querem se aproveitar de nós. Então, essa situação difícil que aconteceu com ela sendo empresária, Deus quer colocar ela em níveis maiores. Mas se ela fosse ingênua como ela estava sendo, Deus não poderia apresentar a ela outras esferas de ganhos. Porque ela poderia sofrer um dano de um estelionatário, porque ela não tinha maturidade emocional ou vergadura para dizer um não, ou para ser mais incisiva e dizer, olha, eu não aceito esse tipo de pagamento, você tem que encontrar outra forma. Porque às vezes a pessoa não quer dizer não para não ser indelicada, para não ser chata, para não ser tida como uma pessoa ruim. Mas se você passou por uma situação que lhe trouxe dano por causa disso, você pode dizer sem condenação nenhuma, dizer um não para a pessoa, dizer, olha, dessa forma eu não consigo fazer, eu não posso fazer. E você sem condenação de achar o que é que vão pensar de mim, porque você sabe o que passou, você sabe o dano que é se você não agir com prudência, se você não agir de uma maneira bem planejada e organizada. Então eu te dei um exemplo bastante simples de um dano que a pessoa sofreu, que a pessoa passou na vida dela, um prejuízo financeiro, mas o que aconteceu com ela? Ela gerou uma maturidade, ela gerou um conhecimento, ela gerou uma força dentro dela, que ela pode muito bem se posicionar e até ser mais ousada em situações maiores, porque ela podia pegar esse problema, ficar amargurada, ela podia pegar esse problema de prejuízo financeiro e ficar insegura. Então, todas as vezes que as pessoas forem querer fechar negócio com ela, ela ficar insegura achando que as pessoas vão dar o golpe nela. Não, isso deve gerar o quê? Inteligência, deve gerar sabedoria. Qual é a forma eu posso fazer isso para sanar ou para evitar esse tipo de problema? Então, muitas vezes, quando vem um problema, não encara ele como algo ruim, transforma ele em aprendizado. Um cristão, na verdade, ele não perde, ele aprende. Porque quando nós perdemos, nós vamos receber um aprendizado. E Deus ele é tão bom que Ele nos repõe. Deus ele nos ajuda. Se nós recebemos dano de alguma coisa, Deus de alguma forma encontra um jeito de nos abençoar. Então devemos, pessoal, sempre estar ligados, de ver por outra ótica, enxergar como Deus enxerga, enxergar pelos olhos de sabedoria. Deus ele é a própria sabedoria. Deus ele é o Deus onisciente, ou seja, o Deus que sabe tudo. Ele sabe que uma escolha que nós vamos fazer pode impactar mais adiante. Então, quando nós nos apegamos mais à palavra de Deus, estamos mais firmes na palavra de Deus, nós podemos dizer a Ele, a Deus, Deus, eu confio em você. Pode eu estar passando pelo fogo, estar passando pelas águas, mas eu sei, eu não vou me queimar, eu não vou me afogar, porque eu estou em você. Então, queridos, essa é a palavra de hoje. Deus abençoe e comece a enxergar como Deus enxerga. Fica na paz.